Existe um problema quando você se acha inteligente demais. E a gente corre muito esse risco de se achar inteligente demais. Pessoas inteligentes demais não perguntam a opinião de ninguém. Elas vão fazendo. E o custo de não ter planejamento, o custo de se achar sábio demais, é gastar o dobro. É gastar um tempo dobrado. Se eu tivesse humildade para parar e ouvir. Deus tem uma palavra para nós hoje, para que nada venha atrapalhar o seu avanço. Não sei o que você vai fazer, mas não pode ter casca de banana sendo pisada nessa estação da sua vida. Não pode. Não pode ter uma demora tola, um problema fútil. 2 Reis capítulo 3, verso 4, a Bíblia diz assim: Ora Messa, rei de Moabe, criava ovelhas e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Contudo, depois que o rei Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Curva sua cabeça. Senhor, fala conosco nesta noite, queremos ouvir tua voz. Não é a voz que a gente quer ouvir, mas é a voz que a gente precisa ouvir. A gente precisa te ouvir. Tua palavra é santa, tua palavra é imaculada. Enquanto estamos aqui te ouvindo, trabalha em nosso meio. Oh Espírito Santo, derrama sobre nós tua graça. Quebre cadeias, grilhões, amarras, ferrolhos. Traga sobre nós a vida. Traga sobre nós a esperança. Desperta-nos, ó Deus, levanta-nos, ó Deus, arrebata-nos em tua presença. E repreendemos todo espírito obsessor, opressor, que nesse momento quer roubar a minha atenção. Eu não posso perder o que o Senhor tem sobre mim hoje. Para a glória de Jesus, diga graças a Deus. Durante muitos anos, o rei de Moabe, Messa, estava debaixo do governo de Israel. O rei Acabe era que controlava Moabe. Então havia uma carga tributária muito forte para Moabe, pagando para Acabe. O próprio texto diz que ele tinha que fornecer ao rei de Israel 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Era o tributo que ele pagava. O que aconteceu é que Acabe, o rei de Israel, morre, e o filho de Acabe, o Jorão, ele assume o trono. E agora o rei Messa, ele vê uma oportunidade nessa transição de cadeiras de reis. Ele diz: agora é hora de eu me livrar dessa tributação, desse controle de Israel. Ele olha para um tempo onde Israel está vulnerável, onde a monarquia passa por uma transição, e ele vê um Israel enfraquecido, porque um rei novo é um rei fraco. Um rei novo, por mais que seja príncipe, ele ainda não sabe governar. Você só vai fazer com excelência quando você estiver fazendo no trono, quando você estiver repetindo aquilo. E agora o rei de Moabe se rebela. Ele diz: eu não vou pagar mais nada. E nós vamos para a peleja. O problema é que esse momento que Moabe se rebela é mais ou menos o modo de operação de Satanás, sabe? Satanás, ele espera momentos de transição na nossa vida para exatamente nos atacar nesse momento. Moabe aqui é uma personificação de demônios hoje, sobre mim e sobre você. Se você pegar um momento de transição, Jesus, depois que ele sai do Jordão, um momento de transição, o diabo vai aparecer para ele no deserto. Quando você pega, por exemplo, o rei Davi, quando ele é ungido rei por Samuel, naquele momento o rei Saul começa a persegui-lo. Quando você lembra de José, quando Deus dá o sonho para ele, é mais ou menos depois do sonho que os irmãos começam a odiá-lo. Porque quando existe um momento de transição, um momento de movimento, é aí que demônios começam a trabalhar. O inferno gosta de atacar você quando você está num movimento, numa troca de empresa, num momento de venda de um patrimônio para comprar outro, numa questão familiar. É um filho seu que agora está saindo da escola para ir para a faculdade. Momentos que quebram uma rotina estabelecida e iniciam um novo tempo. Sempre tome cuidado com esses momentos de transição, momentos de mudança.
de casa, de emprego, de igreja. Cuidado. E agora Jorão, que é o sucessor de Acabe, tem um abacaxi para descascar. Porque ele olha para si, olha para o inimigo que vem contra ele e ele fala: eu não tenho como vencer esse camarada. E aí ele vai pedir ajuda. Ele vai pedir ajuda para 2 outros reis. Ele vai pedir ajuda para o rei de Edom e vai pedir ajuda para o rei de Judá, que é o Josafá. E aí, em tese, agora o jogo se equilibra, porque Messa vem contra Israel, Israel contra Moabe, não tem como vencer. Mas agora Israel tem do lado dele Edom e Judá. Então são 3 reis contra Moabe. Agora a coisa ficou boa. Então o Jorão deve pensar assim: agora eu vou contra Moabe e acabou. São 3 reis juntos, 3 reis lutando. E lá no versículo 7 de 2 Reis, a Bíblia diz que ele enviou mensagem para Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim, irás acompanhar-me na guerra contra Moabe? E ele respondeu: sim, eu vou, e sou como tu, e o meu povo é o teu povo, os meus cavalos são os teus cavalos. Está tudo certo. Então, humanamente falando, a vitória está garantida, porque são 3 exércitos, 3 reis, um único adversário, e a lógica fecha: vamos vencer. Só que você não percebe em nenhum momento eles consultando a Deus. São 3 reis, homens que têm estrutura, homens que têm lanças, mas você não vê em nenhum versículo aqui eles fechando os olhos e dizendo: Deus, o Senhor vai conosco. Deus, o Senhor quer que a gente faça isso mesmo. O Senhor nos aprova aí junto. Eu vejo lá no versículo 8 de 2 Reis 3 que também perguntou: por qual caminho atacaremos? E Jorão respondeu: pelo deserto de Edom. O Jorão, ele começa a dizer o caminho de uma forma assim: eu sei o que eu estou fazendo. Esse é um perigo, quando você olha no espelho, e tem gente que não gosta de ser corrigida, porque tem um orgulho alto, e fala: fica quietinho, eu sei o que eu estou fazendo. Cala a boca aí, eu sei o que eu estou fazendo. Não palpita aqui não, eu sei o que eu estou fazendo. Cuidado quando você mata no peito para dizer que sabe o que está fazendo. Jorão fez exatamente isso. Eles discutem a rota entre eles, eles discutem a estratégia, discutem a logística, mas não perguntam para Deus. Não perguntam, ninguém procura um profeta, uma direção, eles simplesmente vão. Eles estão entrando numa guerra. Cuidado com os momentos importantes da sua vida. Eles estão entrando numa guerra sem falar com Deus. Por quê? Porque eles confiam no que eles têm. Então eu estou indo comprar uma casa sem perguntar para Deus, porque eu tenho dinheiro para pagar, porque a prestação cabe no meu orçamento. Eu estou mudando de empresa porque eu já conversei com os meus amigos e é bacana, e é o seguinte, vai ser bom para mim. Você falou com quem? Eu conversei com quem entende do negócio. Não entre numa guerra sem perguntar para Deus. Tem coisas que Deus está vendo que você não está vendo. Existem pontos cegos na jornada. Então o Jorão, para ele está tudo certo. Mas existe uma diferença entre ter razão e ter direção. Você pode ter muita razão e estar na direção errada. Você pode estar certo e estar caminhando para um desastre. Na lógica humana, você está, é o momento de eu fazer isso, é o momento de fazer, mas está fazendo do jeito errado. Está pedindo conselho para a gente errado, está pegando dinheiro do jeito errado, está fazendo uma maracutaia dos infernos e nem sabe. Você pode estar diante de uma oportunidade legítima que Deus te deu, mas se você não tiver aprovação divina, pode ter lógica, pode ter dinheiro, pode ter experiência, pode ter apoio. Se Deus não estiver no caminho, cedo ou tarde, a água vai acabar. E eu tenho medo disso, irmãos. Eu tenho medo quando eu me sinto inteligente, quando eu olho e falo: agora vai, e no meio do caminho a água já acabou. No meu chamado de 18 anos, eu já vi a água acabar muitas vezes. Eu aprendi muito no meu ministério, tomando decisões sem oração. E aqui eu não vou me fazer de santo não. Eu como pastor, já tomei decisões como pastor, empolgado, sem orar. E sabe o que aconteceu comigo? Passei vergonha. Se eu tivesse orado quando nós compramos o terreno na Campanella, eu não tinha sido envergonhado como eu fui. Fui despejado de lá. Começo do meu ministério. Caímos num golpe, nos venderam com a escritura falsa. Por quê? Porque eu era um jovem empolgado.
Um jovem empolgado que queria um terreno para ele, o terreno de 300 metros. Esse púlpito aqui é maior que o terreno. Não, eu quero, é uma oportunidade. Não ouço ninguém, não ouvia ninguém. Qualquer pessoa que falasse para mim assim, ó, calma o quê? Você é do demônio. O diabo está te usando para me parar. O inimigo está te usando para eu parar. Fui lá, comprei. Fui lá na igreja, compramos. Depois fiquei com cara de busanfa. Quando começamos a construir, chegou a polícia. Sai daí que esse terreno pertence ao estado de São Paulo. Eu posso culpar alguém? Eu posso culpar o diabo? Porque se eu tivesse orado, o mínimo eu teria feito. Eu não tenho medo de assumir meus erros, porque graças a Deus, o problema não é errar, o problema é não aprender com a sua burrice. Fui burro, mas graças a Deus sou menos burro. Não vou dizer que sou inteligente, mas menos burro eu sou, graças a Deus. E que eu fico cada vez menos. Jorão está agora com 3 reis aqui. A crise não nasceu no primeiro dia, a crise nasceu no 7º dia. No 7º dia, andando, marchando, agora 3 reis viraram 3 patetas. 3 patetas. Por quê? Porque eles estão saindo para vencer Moabe. Vamos vencer Moabe, vamos acabar com Moabe. Só que eles não se ligaram que não tinha água. Eles estão transitando no deserto. Eles escolheram andar no deserto. Tomaram decisões, assinaram contratos, entraram em relacionamentos. A gente abraça projeto e só depois a gente pergunta para Deus: é isso mesmo, Senhor? Porque primeiro a gente decide, depois a gente ora. Primeiro a gente conta para os outros, depois pergunta: é o que o Senhor quer fazer, Deus? E aí no versículo 9 de 2 Reis está aqui. Então o rei de Israel partiu de Judá e Edom, e depois de vagarem a pé por quantos dias? 7 dias, já havia acabado o quê? A água para os homens e para os animais. A água acabou. Não tem água para soldado, não tem água para cavalo, não tem água para animal, não tem água para ninguém. Porque eu só estou pensando em Moabe. E agora Moabe nem é mais um problema. O inimigo nem é mais um problema. O problema é que eu estou no meio de um deserto e não tem água. Não tem água. E a crise entra no meio do acampamento. Por quê? Porque eu não planejei com Deus. Não planeje sem Deus. Não saia de casa sem Deus. Não compre um prego sem orar. Não caia na besteira de ter uma vida sem Deus, porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Não tem saída. 3 patetas, 3 reis agora, um olhando para o outro. Porque a gente pode vencer Moabe, mas ninguém faz chover. Só um faz chover. Só tem um que faz chover. Eu só conheço um que tem poder de fazer chover. E você precisa de chuva na sua vida. Você precisa de água na sua vida. Então por mais que você ache que tem crédito no banco, por mais que você ache que tem gente importante, tem momentos da sua vida que você precisa de chuva. E só tem um que faz chover. E esse que faz chover tem que caminhar com você. Esse que faz chover tem que estar ao seu lado. Então agora para comigo e observa a cena. Moabe ainda não apareceu. O inimigo deles não apareceu. Nenhuma espada foi levantada, nenhum escudo foi defendido, nenhum soldado morreu, nada. O inimigo nem está na minha frente, mas agora tem uma sede vindo de dentro. Um problema que não é mais o meu inimigo, é dentro de mim. É água, é boca seca, é sol escaldante na cabeça, é desidratação. E talvez essa seja uma das maiores revelações desse texto. Porque nem sempre o maior problema da vida é aquele problema que eu chamo de problema, mas são crises que aparecem no meio da minha situação, de coisas que eu não cuidei. E aí no meio da minha maior guerra, aparecem outras guerras. Mas não é porque aparecem porque o diabo está me tentando, é porque eu não levei Deus na jornada. Eu não levei Deus na jornada. A empresa está aberta, mas a esperança acabou. Por quê? Porque eu não consagrei meus dias. Porque eu não levo Deus para isso. Aí eu estou ali, o casamento está existindo. Oh Senhor, me casei, gastei tanto dinheiro para o buffet, gastei tanto dinheiro para os padrinhos, gastei tanto dinheiro para ser um salão maravilhoso, mas não tem paciência dentro. E algumas crises não são externas, são internas. Agora todo mundo tem espada, todo mundo tem escudo, todo mundo tem cavalo, todo mundo tem exército, mas vai morrer de sede por um problema que não era problema, se tivesse perguntado para Deus. Quanta gente funciona na igreja, no ministério, mas não tem água, não tem nada, está vazio, está seco. Os filhos vivos e a fé acabou. O problema não é quando a guerra aparece, o problema é quando a água acaba. O problema não é quando o diabo aparece, o problema é quando a minha fé morre. O problema é quando a minha esperança morre. O problema não é quando o inimigo me agride, o problema é quando o inimigo nem apareceu ainda e eu já estou fragilizado por coisas que eu não cuidei.
Porque ninguém luta muito tempo sem água, você sabe disso. A gente não vive, você pode ficar dias sem comer, mas você não fica dias sem beber. A água é vital. O próprio Jesus diz em João 7,37 que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beba. Porque Deus sabe que existe uma sede que dinheiro não resolve. Deus sabe que existe uma sede que sucesso não resolve. Deus sabe que existe uma sede que posição na internet não resolve. Deus sabe que existe uma sede, você pode viajar para os países mais lindos desse mundo, viagem não resolve. Deus sabe, tem uma sede que é só a presença de Deus que resolve. E eu quero declarar hoje, se eu e você estamos num deserto hoje por conta das nossas burrices, por conta das nossas precipitações, o mesmo Deus que vai intervir nesse texto daqui a pouquinho é o mesmo Deus que vai agir na sua vida nesta noite. É o mesmo Deus que vai se manifestar a você, porque eu e você não vamos morrer por conta das nossas burrices. Não vamos. Agora no versículo 10, a Bíblia diz: e agora? Agora eles perguntam: agora, e agora? Será que o Senhor nos ajuntou os 3 patetas aqui, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Será? O papo que rola nas redes sociais é que sim. Será? Então agora eles estão lembrando que o Deus, será que o Deus, não é assim que a gente faz? Fazemos, não oramos, não cantamos, não jejuamos, e na hora que as coisas dão erradas, será que Deus realmente existe? Será que se Deus fosse bom, Ele permitiria? Mas espera aí, Deus não começa algo e larga. Se tem alguma coisa dando errado é porque você não começou com Ele. Tem coisas que a gente não começa com Deus, e no meio do caminho a gente fica: cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê? Gente, nem sempre a gente é derrotado pelo inimigo. Somos derrotados porque não sabemos interpretar nossas crises, não sabemos priorizar Deus no nosso caminho. Nem sempre sabemos. Aí o João começa a falar: e agora? E agora? E agora? Graças a Deus tinha um Josafá lá. Graças a Deus, porque eles querem um profeta. E graças a Deus Josafá está ali. E aí no versículo 11 diz que o Josafá pergunta: será que aqui não tem profeta do Senhor? Para que a gente possa consultar a Deus. Agora eles querem consultar a Deus. Mas que bom, né? Que bom que em algum momento querem consultar a Deus. E Josafá está ali. E aí eles lembram que Eliseu está ali também. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente sempre pode fazer uma bobagem, mas é bom ter uma pessoa de segurança perto de você quando você fizer bobagem. É bom ter um Josafá perto de você, porque quando você faz bobagem e não tem ninguém que leve você para um caminho de restauração, você morre na bobagem. Mas sempre procure ter pessoas que te apontam para a cura quando você não souber o que fazer. Nunca se afaste da casa do Senhor. Nunca se afaste de gente que realmente ora, que busca a Deus. Porque no meio das nossas presepadas, nós precisamos de pessoas que nos tragam por prumo de novo. Pessoas que mesmo depois de perdermos alguma coisa, vão nos dizer: olha, é tempo de buscarmos um profeta do Senhor. Levanta as mãos para cá. Deus vai te dar sabedoria, para você ter uma corrente de apoio, para que quando você tropeçar, quem estiver à direita e à esquerda, serão pessoas que vão trazer a luz do Evangelho para a sua cabeça, e não te empurrar para um abismo. Deus colocará Josafás no seu caminho, pessoas que no meio do caos não vão abrir brechas para a loucura, mas vão trazer respostas. Levanta a mão. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13 verso 20: quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Deus te dará amigos sábios nesta jornada. Eu declaro amigos sábios no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua faculdade. Para de andar com carne de pescoço, vai andar com gente sábia, gente que é temente a Deus. Anda com gente que te influencia. Olha, se não fosse o Josafá, lá no versículo 14, se não fosse o Josafá, o Eliseu falou o seguinte: porque o Jorão é filho do Acabe. O Acabe foi o maior inimigo de Elias, e Eliseu era discípulo de Elias. Então o profeta de Deus falou assim: o Josafá, tão certo como vive o Senhor, aqui se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu nem olharia para você. Está falando para João, nem olharia na tua cara, nem te daria atenção. Como é bom ter alguém do nosso lado que pode até interceder por nós, né? Como é bom ter um intercessor, alguém que chega para nós e nos ajuda, Só que aí acontece a loucura. Eu quero dividir essa palavra em 2 blocos. O primeiro que preguei até aqui: o perigo que é você tomar uma decisão sem orar. Ela vai levar você num beco sem saída. Ela vai levar. E todos nós aqui temos beco sem saída. Eu já tive. E eu não vou dizer para você que eu sou perfeito.
somos homens e podemos correr o risco de sim, nos precipitarmos, tomarmos decisões equivocadas, assinarmos contratos equivocados, abrirmos o nosso coração para gente que não deve. Podemos sim, pela empolgação e pela emoção, colocar a carroça na frente dos bois. Isso faz parte da humanidade e a gente pode cair de novo. Mas o que eu quero te ensinar é como sair disso. Se eu estiver num beco sem saída, num lugar que eu não tenho como voltar porque é muito tempo andando e eu vou morrer de sede, não tem como avançar porque é muito tempo andando e eu vou morrer de sede, o meu único papel é sentar e morrer. O que eu faço? A primeira coisa que Eliseu olha para aqueles 3 reis e diz, está lá no versículo 15, ele vai dizer para eles o seguinte: me tragam um músico. Me tragam um músico. Se você não sabe o que fazer, se você precisa de água e não tem água, se você precisa de direção e não tem, se você está num beco sem saída financeiro, se você está num beco sem saída de saúde, Eliseu não começa falando, Eliseu não começa profetizando, Eliseu não começa orando, Eliseu quer música. Porque Deus não vai falar num ambiente de desespero. Deus não vai me revelar o próximo passo no meio do chilique, no meio da bagunça, no meio da histeria, no meio de rasgar a veste, no meio do cabelo ao vento. Não vai. Não vai. Lá no versículo 15 ele diz: me traga um arpista. Como é, gente, que eu quero climinha no meio do desespero? Eu estou tendo o Rafa aqui, ó, arpejando o teclado. Que clima gostoso, não é? Mas tem alguém com sede aqui? Tem alguém com sol no cucuruco aqui? Tem alguém aqui quase morrendo? Não, está todo mundo bonitinho, está todo mundo no ar-condicionado. Aí o clima fica gostoso, não é? Agora no meio do deserto, o sol rachando, você com sede. Será que é tempo de ter climinha musical? Não é sobre você, é sobre atrair com honra a presença de Deus. Você vai ter que ter maturidade para no meio daquele estresse, no meio daquela bagunça, no meio daquela pressão, é telefone tocando, é WhatsApp apitando, é gente cobrando. E aí, agora, o que você faz? Você vai dizer: pera um pouquinho, que eu vou tirar um tempo para eu adorar o nome do Senhor. Eu preciso cantar. Não é orar, é cantar. Antes de orar ele cantou, antes de ler a Bíblia ele cantou. Ele quer arpista, porque que coisa estranha, homens morrendo de sede, animais morrendo de sede, um exército inteiro em crise, e o profeta pede música, porque Deus está ensinando uma verdade poderosa para aqueles 3 reis. Antes de mudar uma circunstância, tem que mudar a atmosfera. Não adianta. Você quer ter cura naquele leito de hospital, e eu estou pregando para gente que está dentro de hospital me assistindo agora. Não é você ficar: oh meu Deus do céu, se o médico disser que melhorou eu vou dar um glória. Não, você tem que começar a cantar antes da melhora. É isso que Deus está ensinando, porque existem ambientes tão contaminados de medo, tão contaminados de trauma, tão contaminados de negatividade, que ninguém consegue ouvir Deus. É ai, ui, eu vou morrer, acabou, minha vida já era, acabou. Mas existem ambientes tão carregados de ansiedade que ninguém consegue perceber o vento de Deus. Mas tem ambientes que as reclamações estão ali uma atrás das outras e ninguém consegue ouvir a voz de Deus fica abafada. Mas tem ambientes que fluem, o chão está queimando, a areia está quente, o sol está trincando, a boca está seca, mas algo começa a tomar conta do ambiente. E a Bíblia diz nesse mesmo versículo 15, coloca para mim, que quando o arpista começou a tocar, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. A mão, eu não quero água primeiro, eu quero a mão do Senhor primeiro. Eu não quero água, eu quero a mão do Senhor, porque a água mata a sede agora. A mão do Senhor me leva para a cura, para sempre. Eu quero declarar hoje que há um clima que vai ser quebrado na tua casa, há um clima que vai ser quebrado na tua empresa, há um clima que vai ser quebrado no teu ministério. O desespero vai acabar hoje, esse silêncio vai ser quebrado hoje. Você vai ter uma casa que antes de discutir qualquer situação, a adoração vai tomar conta do ambiente. Deus vai falar. Soldados desesperados, aleluia. Soldados desesperados, animais morrendo, pânico. E Deus diz: muda o ambiente. Porque desesperado você vai tomar decisões erradas. Porque desesperado você vai falar coisas erradas. Porque desesperado você vai enxergar coisas erradas. Mas se você trouxer o tangedor, escuta, louvor não muda Deus. Deus não fica mais santo ou menos santo pelo louvor. Deus não fica mais poderoso ou menos poderoso. Mas o louvor muda quem está ouvindo Deus. O louvor muda você. O louvor prepara teu ouvido. Deus não precisa de música, homens precisam de música. Deus não precisa de canto, Deus, sua alma precisa de canto. E é por isso que o arpista toca e a mão do Senhor vem.
como Paulo e Silas em Atos 16, quando meia-noite eles cantam, apanharam, foram surrados. Então se você está no meio de um beco sem saída, a primeira lição que eu quero te dar é: comece a cantar. Para de gemer e canta. Para de gemer e canta. Diga a Deus: esse meu carro que eu vou trabalhar todo dia vai ser um carro leve. O Senhor vai estar aqui comigo no carro. Senhor, esse quarto aqui que eu vomito, pego o balde, vomito, tenho náusea, é terrível, Senhor, eu não durmo, eu tenho insônia. Então vai ser com a insônia mesmo, eu vou ter um ambiente de cura. Se você preparar um ambiente, a mão do Senhor virá sobre você. Virá. Fala comigo: primeiro o louvor, depois o mover. Aí a Bíblia diz que eles louvam, e aí vem a voz de Deus, no versículo 16. Tem um clima, tem uma harpa, e aí Deus diz para eles: cavem covas, cavem cisternas nesse vale. Uau! Então é uma loucura atrás da outra. É climinha musical num ambiente de deserto. E agora você conhece o texto: é abrir buraco no meio do deserto. Então não tenho água, não tenho força, não tenho recurso, o sol está a pino, animais enfraquecidos, soldados exaustos. Deus manda cavar, os escudos se tornam pás, e agora eu tenho que cavar. Mas eu não preciso de trabalho, eu preciso de socorro. Eu não preciso de trabalho, eu preciso de água. Deus manda cavar, porque Deus nunca começa pela provisão, Ele começa pela preparação. Deus primeiro precisa de espaço para depois derramar. Mas tem um problema aqui. O problema é que a cova parece que é cova mesmo. A cova parece que é uma sepultura. E Deus meio que brinca com o psicológico, sabe? Porque Deus poderia mandar uma nuvem, Deus poderia mandar uma cachoeira, Deus poderia fazer o que quisesse. Ele fez maná cair do céu, Ele tirou água da rocha. Deus não tem problema, mas Deus não dá ponto sem nó. Deus criou algo para mexer com a cabeça deles mesmo. Mas não era uma cova para enterrar, era uma cova para armazenar. Aqueles buracos no chão era para que a água que viria seria estocada ali, armazenada ali. Querido, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus vai fazer algo diferente com aquilo que você está esperando que Ele faça. Eu sinto a voz de Deus falando ao meu ouvido aqui: eu deixei você ir até onde você achou que dava, mas agora você lembrou de mim, e eu amo você, e as minhas misericórdias já se renovaram nesta manhã. E eu não vou deixar você morrer desse jeito. Eu não vou deixar, porque eu te amo, filho meu. Eu te amo, e eu sei que você já começou a mudar o ambiente. Eu sei que você já não está mais com aquele peso. Mas eu quero um ato de fé. Eu quero você nessa areia quente que essa situação que você gerou te colocou. Eu quero você no meio desse problema que você gerou. Eu quero ver esse sol que você se pôs debaixo dele. Mas eu quero ver você exigindo golpes de fé no meio de tudo isso. Eu quero ver que você vai mostrar para a sua humanidade que você confia mais em mim do que em você. Parece ser loucura o que eu estou te pedindo para fazer, mas você vai cavar covas no meio desse deserto. Aos olhos das pessoas que estão te assistindo é a morte, mas eu estou gerando reservatórios de vida em você. Aos olhos de algumas pessoas, essa nova escolha de servir a Deus, de ser fiel a Deus, de dizimar, de ofertar, de cantar, de vir para a igreja, é coisa de gente doida, é coisa de gente que não tem o que fazer. Mas Deus está dizendo: eu quero golpes de fé, porque estão dizendo: vai morrer, vai quebrar, e eu estou estocando vida para você. Isso não é uma cova, isso é um estoque. Isso não é uma cova, é um estoque. Eu quero liberar uma palavra. O segundo semestre de 2026 será um semestre de estoque. Deus te dará água para estocar. Deus te dará água, reservatórios de água para estocar. O que parece lugar que você vai morrer é o lugar onde Deus vai sustentar você. Você tem que crer nesta palavra. Você tem que acreditar no que eu estou pregando aqui. Eu não estou falando para te animar, eu não estou falando para te emocionar. Eu estou trazendo o recado do céu para você aqui. Deus vai sustentar você. No mesmo lugar que ia morrer, vai ter estoque. Vai ter estoque. Vai ter estoque. Aleluia. A mesma pá que parece que está cavando a minha cova é a mesma pá que vai gerar milagre. Porque aquilo que Deus vai derramar
precisa de espaço. Fala para você, aquilo que Deus vai derramar precisa de espaço. Então você tem que esticar a cova. Se você quer mais de Deus, tem que ter espaço. Deus não desperdiça água. Cavar a cova eu preciso aumentar a minha fé. Eu preciso mudar a minha postura no meio dessa situação. Eu preciso andar como aquilo que eu vou ser. Quem acha que vai morrer não abre buraco no chão. Mas quem acha que realmente Deus vai cumprir o que diz, então eu vou cavar muitos buracos. É a cabeça que vai dizer, é a fé. É a fé, só que tem uma loucura. Tem uma loucura, porque uma coisa é cavar buraco quando Deus diz assim, ó, a água vai vir dali. Uma coisa é cavar cova quando Deus fala, ó, a água vai vir do Oriente. Mas a Bíblia diz no versículo 17, você vai cavar uma cova, mas eu vou te dar uma dica. Você não vai ver nada. Você não vai ver vento, não vai ter chuva. Contudo eu te prometo, se você confiar em mim, amanhã esse vale vai ficar cheio de água, e você e seus rebanhos e seus animais vão beber. Deus está falando, você vai fazer um trabalho terrível. Você vai cavar cova, você vai suar e não tem uma gota d'água. E eu não vou te dar um spoiler de como vai ser. Você não tem noção de como eu vou derramar água. Só tem uma palavra, eu te garanto, cada buraco que você abrir vai ser um reservatório de água. Você tem que tomar uma decisão hoje aqui. Porque se Deus falasse assim, olha para o céu, olha as nuvens vindo, ficaria fácil. Se Deus falasse para você assim, olha, daqui a pouco vai chover. Não, Deus está dizendo, eu te prometo, não haverá sinal nenhum. Nenhum sinal de melhora, nenhum sinal de alívio, nenhum sinal de que eu estou falando não vai ter sinal nenhum. Cave sem sinal. E isso se chama fé. Porque fé não é cavar depois da chuva. Fé é cavar antes dela. Fé é cavar cansado, é cavar exausto, é cavar eu e você e Deus e eu. É assim, ó, é todo mundo falando já era. Fé não responde a sinais, fé responde a palavra. Fé não responde a movimento, fé responde a Bíblia. Eu não preciso de arrepio, eu não preciso de profeta no meu cangote, eu não preciso de gente me mandando no WhatsApp, eu não preciso de caixinha de promessa. Papai falou, eu vou cavar. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Noé construiu uma arca sem ver chuva. Abraão saiu da sua parentela sem saber para onde era a terra. Pedro saiu do barco sem saber se ia afundar ou não. E Deus manda te dizer, eu não te mostrarei como, mas começa a fazer, começa a fazer, começa. Quem vai começar aqui hoje? Quem vai começar aqui? Começa a cavar. Glória ao nome de Jesus. Glória. Quem vive por sinais, quando os sinais desaparecem, essa pessoa some. Quem vive pela palavra continua cavando. Eu não quero sinal, eu tenho medo de sinal. Eu tenho medo de gente que ama sinal. Eu fico vendo, gente, tem pessoas que eu me sinto tão endemoniado perto delas, porque essas pessoas veem tudo o tempo todo. Elas olham para uma luz e a luz fala com ela. Ela olha para trás da cortina, tem um anjo falando com ela. Ela sonha, todo dia tem uma revelação no sonho. Eu não sonho com nada, meu Deus do céu, nem sonhando eu estou ultimamente. Eu não ouço anjo, eu nunca falei com anjo na minha vida. Eu nunca vi bola de fogo caindo. Eu nunca vi um sinal, eu só sei de uma coisa, eu estou vivo porque eu creio na Bíblia, eu creio na palavra. A maior profecia não é os pendulicalhos. Eu creio em profecia quando a profecia é exceção. Mas tem dia que profeta não vai tocar telefone, tem dia que o WhatsApp não vai chegar, e eu preciso continuar cavando, debaixo de risada, cavando, debaixo de zombaria, cavando, debaixo de humilhação, cavando, debaixo de porta fechada, cavando, debaixo de injustiça, cavando, debaixo de injúria, cavando. Tem alguém aqui? Debaixo de perseguição, cavando, debaixo de golpe, cavando, cada vez mais suado, cada vez menos água, cada vez não tem sinal, cavando. A lógica diz, seu tolo, você vai morrer mais rápido. A lógica diz, seu tolo, você vai morrer mais rápido. Mas cada pasada não é para enterrar, é para estocar água. Eu vou guardar água, eu vou armazenar água. Estou pregando para alguém aqui, Deus vai usar você. Quando Deus tira a evidência, Ele está ensinando dependência. Não tem vento, não tem nuvem, não tem explicação. Tem uma palavra. Você vai sair daqui com uma palavra. Você sabe o que é que você tem que cavar, você sabe. Você está querendo um spoiler? Deus está dizendo, eu não vou facilitar para você. Eu não te chamei para andar por vista, te chamei para andar pela fé. Sempre foi assim, não sei porque você está pedindo para eu mudar. Eu sempre te tratei assim. Você não tinha nada.
E você ia, você confiava em mim. Por que ficou frouxo? Por que ficou nádegas flácidas? Por quê? Por quê? Sempre fui eu e você, você e eu. Eu sempre sustentei você. Já não era para você estar aqui, já era para você ter morto faz tempo. Tem gente que trabalhou para te enlouquecer e não conseguiu. Tem gente que trabalhou para você ser um viciado em droga, não conseguiu. Tem gente que trabalhou para acabar com o seu casamento e não conseguiu. Você nem me percebia lá, mas eu estava lá. Se não fosse eu, aquele vigia que você colocou lá não dava conta. Se não fosse eu, nenhum sentinela tinha te guardado. Eu sou o guarda de Israel que não dorme e não cochila. Eu sou teu Deus. Só que tem um detalhe. Versículo 18. Eles saíram de Israel para fazer o quê? Qual era o objetivo dessa jornada dos 3 reis? Enfrentar Moabe. Por conta do meu erro, o meu problema mudou. Agora meu problema não é Moabe, meu problema é água. E Deus acabou de dizer que Ele vai me dar água. E eu ficaria muito feliz de beber água. E eu ficaria muito feliz de olhar para os outros reis e falar: nosso Deus nos abençoou com água. Mas Deus não termina dizendo para eles cavarem covas. O profeta olha para eles e diz assim: mas para Deus, essa água que Ele vai derramar ainda é pouco. Ah, meu Deus do céu. Que bom que quando eu sou infiel, Ele continua sendo fiel. Que bom que quando eu sou falho, Ele continua sendo perfeito. Que bom que quando eu sou precipitado, Ele continua sendo o Deus do controle, o Deus do governo. Eu saí de casa para vencer Moabe, fiz bobagem, me precipitei, e agora eu só quero que Ele me socorra nesse problema de hoje. Mas o problema principal ainda está nas mãos de Deus. Deus apenas não vai curar o problema que apareceu na jornada. Deus vai fazer você completar aquilo que saiu de casa para fazer. Ele diz: põe aqui. Mas para o Senhor isso ainda é? Se eu disser para você que o que você veio buscar ainda é pouco, se eu disser para você que tem mais, Ele também entregará Moabe na sua mão. Nessa altura do campeonato, depois da sede, acho que eles nem estavam mais se lembrando da guerra. Acho que eles nem estavam se lembrando mais da batalha. Sede. Eles não queriam nem vitória. Sede. Mas Deus olha para eles e diz, e talvez Ele manda, talvez não, é assim, Ele manda dizer para você: isso ainda é pouco. Você está orando por necessidade? Ele tem propósito para você. Porque Deus nunca pensa pequeno. Você pensa pequeno, eu penso pequeno. Deus nunca pensa pequeno. Você pede uma porta, Ele dá um corredor. Você está preocupado com esse mês, Deus já está olhando para os 10, 15 anos à sua frente. Você está preocupado com a conta desse mês, Deus já tem um plano de pagamento até a tua aposentadoria, lindão. Davi disse: eu fui jovem, agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você está preocupado em pagar o boleto das Casas Bahia, Deus já tem um plano, um projeto para você prosperar. É pouco, e Deus manda te dizer: começa a ampliar essa oração aí, porque o que você está me pedindo ainda é pouco. É pouco, é pouco. Ei Josafá, ei Jorão, ei rei de Edom, é só copo com água. Que copo com água o quê? Vai ter água e vai ter vitória. Vai ter água e vai ter guerra ganha. Vai ter água e vai ter avivamento. Vai ter água e vai ter poder. Não é só a empresa restaurada, é a família sarada, é a vizinhança restaurada, é a igreja crescendo, é a saúde sendo recuperada. É pouco. Deus manda te dizer: amplia a visão, amplia a visão, amplia a visão, Lírio, amplia a visão, pai, amplia a visão, mãe. É pouco, é pouco. Deus manda eu gritar: é pouco, é pouco, é pouco. Imagine, a água chega, versículo 20, estou encerrando. No dia seguinte, na apresentação da oferta da manhã, no meio do deserto, a água veio descendo em direção a Edom. Não sei de onde, ela veio descendo. E aquilo que era buraco para cova começou a ser reservatório d'água. Você imagina aqueles homens
que Deus falou: cava essa cova, eu não vou dar sinal de melhora, não vai ter